Fala, guerreiros, mais um ZukiCast aqui pra vocês. Chamo Rayane, tá? Hoje a gente tá com um time reforçado, né? Tô com o meu atacante aqui, Disseu, não é isso, Disseu? É isso aí. E hoje a gente teve a honra de ter aqui duas pessoas altamente qualificadas que veio fazer aqui esse bate-papo, né? Trocar experiência conosco aqui, né? Eu tô até nervosa. Vou aproveitar aqui, pedir aqui que se apresente aqui, primeiramente nosso amigo Fabiano. Conta quem é Fabiano aí. Bom, boa noite a todos. Bom, meu nome é Fabiano, né? Eu tenho 43 anos, sou casado, tenho um casal de filhos e estou aí na área da logística há 19 anos. Só 19 anos, Só né? 19 anos. Boa. Já começou assim. Isso aí. Só devagarzinho, com só 19, né? 19. E temos aqui também o nosso convidado especial aqui também, nosso amigo Ayrton. Quem é Ayrton? Fala um pouco aí sobre quem é Ayrton aí pra gente. Boa noite, Disseu. Boa noite, Rayane. Boa noite, pessoal que nos assiste. O Ayrton é um servo de Deus, pai de um casalzinho lindo e tá na área de frota já há quase 8 anos. Boa. Tô dizendo Na que o ver- time veio pesado, viu? Veio com mais de quase 30 anos de experiência. Não é pouca coisa não. É isso aí. E como é que a gente começa hoje aí? Então, o tema de hoje aqui que a gente trouxe é bem pertinente, acho que casa muito com o que eles trabalham hoje, né? É sobre o papel da gestão de frota numa logística bem executada, né? Então, assim, para começar, já vou de voadora nos peitos, vamos dizer, David? Gestão de frota sem tecnologia ou uma gestão de frota sem combustível? Queria saber o que é mais difícil de lidar aí na gestão de frota. Agora pegou pesado. Mas sem dúvida alguma é mais difícil de lidar sem tecnologia. Sem dúvida alguma. A gestão de frota é algo que é muito expansivo, né? Tem muitas áreas para você acompanhar. E sem tecnologia para acompanhar tudo isso na planilhazinha é complicado. Tem que ter muita mão de obra e é muito difícil de acompanhar. Entendi. E na logística também, Fabiano? Mas na logística, eu acredito que, pela experiência que eu tenho e já passei por algumas experiências, se não tiver tecnologia hoje, o cara que está na área da logística, ele, desculpa a expressão, tá frito. É isso aí. Tem que ter tecnologia, de ponta, inclusive. Sim, e tem gente que ainda fica contra a tecnologia, né? Tem muito gestor que ainda prefere, é o gestor de papel, né? Aquele apagador de incêndio, o famoso bombeiro, né? Isso. Mas o gestor estratégico hoje, ele sabe, ele tem essa ciência, né, Disseu? Que não se faz gestão de frota sem tecnologia mais, né? Tem que, eu acho que se adequar a ela, se alinhar, se atualizar, né? Sempre. Exatamente. Eu queria saber, aproveitando aqui, duas figuras ilustres aqui conosco. Logística, frota e logística. Como é essa integração entre vocês? Como é que funciona essa harmonia? Como é que é? Eu carrego e desapareço? Ou não, eu tenho aqui a questão de eu separo e não dependo da frota. Como é que vocês enxergam hoje? Como é que funciona essa harmonia aí? Queria escutar um pouco de vocês dois aí. Como é que funciona? Até pra gente entender, né? Que muita gente... eu vejo que muitas empresas trabalham até tarde da noite e tudo. O pessoal da frota também fica até tarde da noite, não fica? Como é que é isso? Explica um pouco aí pra gente. Bom, como todos que atuam na área de logística, o transporte com a parte da logística, né, ela tem que estar integrada, como também os outros setores, financeiro, por exemplo, mas o papel do transporte, entrega com a logística é fundamental ter um alinhamento muito bom, porque, vou dar só um exemplo, eu tenho lá, vou chutar aqui, eu tenho 1 milhão para entregar amanhã, mas aí o Ayrton que faz essa gestão de frota, ele só tem, um exemplo, eu precisaria de 30 veículos, e eu só tenho 25. Onde é que eu vou colocar esse material para poder entregar? O meu cliente lá na ponta está esperando. Então tem que ter uma amarração, um alinhamento. Inclusive hoje, por coincidência, antes do almoço, eu estava conversando com ele sobre justamente a questão da disponibilidade de veículos. A gente está agora puxando para o final de ano, então exige um pouco mais, né? Da gente poder se esforçar um pouco mais, disponibilizar esses veículos para poder atender melhor o nosso cliente. Mas tem que ter uma amarração, tem que ter um planejamento estratégico para que a gente possa ter uma eficiência na nossa entrega. E, Ayrton, eu queria saber o que é que você faz como gestor para manter aí os seus ativos disponíveis, né? Para que justamente haja essa integração e que o cliente final ele fique satisfeito, né? Ele não seja prejudicado. Qual a sua estratégia aí para mantê-los disponíveis, né? Os veículos? Na realidade é um pacote de ações, né? A gente tem, por exemplo, uma equipe até às 10 da noite, né? Que acompanha o carregamento dos veículos. A partir das 6 da manhã, que é o horário de saída dos veículos, eu também tenho uma equipe que faz a liberação dos veículos, né, na área da manutenção.
Caso a gente tenha algum problema com esses veículos durante esse período, a gente tem alguém que possa, né, realizar a liberação desse veículo de maneira mais rápida, né? E aí a gente trabalha com preventiva nos veículos, né? Tem oficina própria, né, dentro da empresa. Tudo isso para baratear o custo dessa frota, né? E também para poder atender melhor a nossa logística, né? Porque a gente sabe que quando um veículo para, além de ser um valor muito alto agregado parado, né? A gente também ainda fica com as nossas entregas paradas também e o nosso cliente na ponta prejudicado, né? Então a gente tem que fazer um acompanhamento bem próximo, fazer preventiva, ter uma equipe boa para fazer a manutenção dos veículos, para a gente poder também acompanhar o faturamento da empresa, né? Interessante. Você comentou algo aí que você tem a oficina própria. Você acha que realmente ela traz um grande impacto ou é questão de cultura da empresa? Porque eu vejo que algumas empresas querem porque querem ter, independente se gera impacto ou não. Mas no seu caso, você vê que gera um grande impacto mesmo, ter uma oficina própria? E quais as vantagens de você ter uma oficina própria dentro de uma empresa hoje? Sem dúvida, o impacto é muito grande, né? Primeiro que eu tenho atendimento do meu veículo quase todo o período que o veículo está rodando ou está em carregamento, né? O único momento que eu não tenho equipe é depois que o veículo foi carregado, que é após as 10 da noite, né? E aí o veículo tá pronto para seguir rota. Mas assim, por exemplo, de manhã, quando ele vai sair, eu já tenho uma pessoa para acompanhar a saída desse veículo se ele der algum problema. E aí, com a oficina própria, eu diminuo o custo agregado do serviço de manutenção. Naturalmente, o serviço é mais rápido, né? Porque aí eu só preciso providenciar as peças e eu já tenho o mecânico em casa para realizar o serviço, né? E sem contar que quando eu tenho um prazo dentro da minha oficina, é muito mais fácil de cumprir esse prazo. Quando eu terceirizo esse trabalho, geralmente o que é que acontece? As oficinas terceirizadas me prometem um veículo em 2 dias de serviço. E geralmente vai para 3 ou 4 dias. Aí eu passo essa programação para a logística e eles contam com esse veículo dentro da programação que eu passei. E aí quando eu passo uma programação de um terceirizado, além de eu pagar a mão de obra para o terceirizado, entenda que é de uma frota, então não vai ser uma mão de obra só, geralmente eu não consigo cumprir esse prazo devido à situação dos terceirizados não cumprirem o prazo comigo. E Entendeu? até a própria mão de obra, acho que a qualidade, né? Acho que vai refletir muito. Sim, Você sem tá ali dúvida. com o seu veículo em casa, né? Sim, Então acho que você consegue controlar. Eu acho que é um custo operacional realmente reduzido, né? muito reduzido e o acompanhamento é muito melhor, muito mais próximo também, né? Sim. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas no mercado de oficina que não trabalham assim de uma maneira correta, né? E aí a gente elimina esse tipo de situação também. Eu não consigo fazer 100% da minha manutenção dentro da minha oficina, mas boa parte dessa manutenção é feita lá e tem dado grandes resultados. Ah, beleza. E Fabiano, e como é que você consegue sincronizar essa galera toda em separar a mercadoria e levar lá para aqueles veículos que o nosso amigo Ayrton separou para fazer o carregamento? Qual é a estratégia que você utiliza? Eu vejo que tem algumas empresas que separam por pallets, outros por produto, enfim, entre outras situações. Qual a estratégia hoje que você acha que é interessante e por que você usa esse tipo de estratégia? Qual o ganho que você visualiza isso? Fala um pouco para a gente aí. Bom, no processo da logística, no caso da gente, né, nós temos um sistema chamado WMS, onde dentro da cadeia de logística, se você não tiver uma ferramenta dessa, você termina ficando para trás. Mas ela é fundamental, né, para esse planejamento, para esse processo, desde da montagem da carga até a separação, conferência e carregamento dos veículos, né? Você consegue dimensionar aquela carga da forma que você achar melhor dentro da tua realidade. Eu quero entregar por cidade ou por bairro, enfim. Você tem um sistema que ele te permite fazer todo esse layout e você colocar dentro do veículo e aí poder ter uma entrega de qualidade. Claro, mediante a disponibilidade dos veículos que tem para aquela noite, né? Para aquele dia de faturamento em especial. Exemplo de hoje, que é o último dia do mês, o fechamento do mês. Hoje é que deve ser o dia que mais bomba, né? Verdade. Ele termina sendo um dia um pouco mais nervoso, né? Comparado aos outros dias do mês. Mas graças a Deus a gente está conseguindo conduzir bem e deu uma melhorada legal. A equipe de comercial também tem contribuído bastante para que esse dia, o último dia do mês, né, ele termine ficando um pouco mais leve, como também termina, se você não tiver esse planejamento, termina afetando um pouco o setor de transporte, né? Entendi. Mas é isso. Bacana. Então você consegue criar essa estratégia lá, separou e tudo com o pessoal, e aí o pessoal fica até, vamos dizer assim, altas horas para poder fazer o carregamento de acordo com que os veículos vão chegando, acredito eu, da rota para poder
fazer as entregas, não é isso aí? Isso. Exatamente. Esse planejamento ele já inicia desde quando você inicia o dia. Você vai monitorando as entregas em cada veículo e aí você passa a entender quantos carros você vai ter no final do dia para você poder carregar eles no decorrer da noite, né? Então, eu vou dar só um exemplo. Saiu hoje 25 carros e desses 25 carros, 5 vai dormir. Então, eu vou considerar que vai ter 20. Mas desses 20 vai voltar algum com alguma reentrega, então a gente completa, né? Dependendo da rota, se vale a pena também, e aí ele segue no dia seguinte. Então, existe um acompanhamento, um controle durante o dia do monitoramento dessas entregas que existem em cada veículo, né, através de tecnologia, através de ferramentas que nós temos dentro do nosso CD. Interessante ele trazer isso agora. A gente tem um quadro aqui, é o Papo de Frota. Né? Eu trouxe um dado relevante, eu vou ler aqui para vocês, mas eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora, né? A pesquisa da Trackage de 2023 aponta um percentual de 64% da empresa que consegue ter uma visibilidade de ponta a ponta, essa visualização de toda a cadeia, e não só a entrega, e não só a preparação da mercadoria, né? Ou seja, a capacidade de controlar e monitorar toda a cadeia de suprimentos, desde a produção e distribuição, passando pelo transporte e a entrega ao cliente final. E, em alguns casos, terminando com a logística da devolução. Tem a questão da logística reversa, que depois eu queria até que você explicasse um pouquinho para a gente. Mas aí eu queria saber, a partir desse dado, né, o que torna essa visibilidade de ponta a ponta possível, né? E qual a importância de realmente ter esse controle, né, desde a saída da mercadoria, desde a produção, na verdade, da mercadoria? O que torna essa visibilidade possível, sem dúvida alguma, é a tecnologia, né? Tecnologia. Sem dúvida alguma. E a importância, a relevância disso aí é total, né? Porque assim, quando a gente não tem acompanhamento, não tem tecnologia, por exemplo, quando você não tem acompanhamento do motorista das entregas, você não consegue saber aonde o veículo está, quantas entregas faltam, se esse veículo volta hoje ou não, se tem algum problema dentro da rota com esse veículo, né? Então, assim, desde da mercadoria sair, né, do CD até o veículo retornar vazio, né, a tecnologia torna possível esse acompanhamento, agiliza a entrega, né, acompanha o veículo onde ele está, o motorista, faz todo o acompanhamento, né, a gente também consegue acompanhar a velocidade do veículo, enfim, consegue acompanhar o veículo em tempo real, né? É como se nós estivéssemos dentro do veículo, né, acompanhando tudo que está sendo feito. Então, isso facilita demais a nossa vida e reduz custo, enfim. Mexe com toda a cadeia, né? Então, o fato de você ter uma tecnologia ali, trazendo esses números, trazendo essas informações, então, pelo que você está dizendo aqui, realmente agrega valor e traz resultado para vocês. Sim. Não só agrega valor, como reduz custo, né? Bacana, Sem dúvida alguma. bacana. Show. E vocês fazem algum tipo de planejamento, assim, da rota? Tem alguma espécie de roteirização? Vocês já Sim, fazem? nós temos algumas ferramentas dentro do nossa estrutura, onde permite, né, a gente fazer toda a geocodificação, fazer toda a roteirização da rota, por onde o motorista deve seguir, e ele precisa seguir aquela ordem. Como o nosso amigo Ayrton falou, existe um custo que ele é medido, né, mensalmente, para que a gente possa ter uma entrega de qualidade com o menor custo possível, né? Então, assim, essa questão de você pegar esse número aí, como você citou, né, 64%, 64%. ela só foi possível através da tecnologia. Você não consegue. Um gestor ele chegar a esse número, né, e as empresas elas precisam cada vez mais investir em inovação, em tecnologia, para que cada vez mais ela tenha essa visão na palma da mão e ela consiga trabalhar o custo dela, melhorando o seu nível de serviço, né? Mas uma das coisas que eu queria pontuar aqui é a questão de pessoas. Não adianta você ter uma tecnologia de ponta se você não capacitar, você não preparar as pessoas. Elas precisam, elas são o ponto principal para que você consiga ter esse número e até números melhores, né? Então, eu acredito que a tecnologia é importante, mas ela sem pessoas capacitadas, ela não vai conseguir dar um resultado que você gostaria. Entendi. Show. Você falando aí agora em preparar a equipe, treinar, capacitar e tudo. Hoje vocês trabalham com algum tipo de cronograma ou vocês trabalham com algum formato que o tempo todo vocês estão ali justamente treinando, qualificando essas pessoas para cada vez mais consigam entregar o melhor resultado possível lá na operação de vocês? Olha, recentemente nós, junto com o RH, né, Tá. inclusive com a Ayrton, nós vem fazendo um trabalho. Hoje, inclusive, nós tivemos o privilégio de ter o pessoal da PRF, né, fazendo uma palestra com os nossos motoristas, que é muito importante, né, para dar uma visão para eles do que é o trânsito, enfim, a lei e etc.
Internamente, nós iniciamos recentemente, né? Nós estamos no novo CD há 3 anos, completou agora em setembro, e a gente está partindo para essa parte de capacitação. A gente ainda não está ainda como a gente gostaria, mas a gente já deu os primeiros passos e a gente está vendo o resultado aos poucos, ali no dia a dia. Porque não é uma coisa que você vai ver da hora para outra, né? Aos poucos. Então, a gente já deu início, né, esse trabalho de capacitação, a gente está em busca também, né, de outras empresas especializadas nessa área para a gente poder cada vez mais buscar melhorias para o nosso colaborador e capacitar ele cada vez mais. Então, existe de fato, não é mito que tem na praça dizendo que o setor de logística e o setor do transporte, você acha pessoas a qualquer momento. E isso, então, é mito. Não, ou seja, você acha fácil pessoas aí, profissionais, qualificadas, que possam atender. Então, o pessoal está contando fake news aí na praça. Isso é fácil demais, é um setor tranquilo, não tem dor de cabeça, não tem nada. Faltou um profissional, eu vou ali e consigo achar um profissional qualificado, pronto, é só botar na minha equipe e tchau. Isso não é bem assim não, né? É muito fora, assim, a dificuldade que hoje existe, acho que não é só a nível Alagoas, acho que é a nível nacional, a nível mundial, né? Tá difícil a mão de obra de qualidade. De você encontrar, você vai encontrar, né? Mas pessoas, assim, preparadas, né? Dependendo da área que você vai atuar, enfim, tá difícil. Não é só na área da logística, não, né? Eu tô falando num contexto geral, tá difícil. Tá muito difícil. Então, Transporte, então, nem se fala. É verdade. E essa área de transporte é um pouco mais desafiador ainda. Motorista, então, é que você deve achar em toda esquina, deve ter um motorista, né? É difícil, é difícil. Tem muita gente querendo ser, né? Tem muitas pessoas querendo oportunidade, né? Mas é muito difícil, né? A primeira coisa que a gente enxergou, na verdade eu não era nem gestor da empresa ainda, eu já enxergava uma dificuldade muito grande concernente à qualificação, né, dos motoristas. E a gente iniciou um trabalho, né, junto com o pessoal da logística, o pessoal da RH, com todo o apoio da diretoria, para a gente poder qualificar esses motoristas, né? Bacana. Investir, de fato, na mão de obra que a gente já tinha. E quem está vindo também, a gente faz uma integração, faz treinamento. Inclusive, a gente não só treina a pessoa no que se refere ao técnico, mas também a gente dá uma palestra para eles em referente à inteligência emocional. Afinal de contas, é um dos ambientes mais estressantes, né, que a gente pode conhecer, é o trânsito, né? E os nossos motoristas estão, às vezes, até um pouco mais de 8 horas por dia só no trânsito, né? Então, é um ambiente muito estressante. Então, a gente vem trabalhando isso com eles, a gente já consegue enxergar resultado. E assim, praticamente todos os meses, quando a gente não consegue todos os meses, a gente tem alguém em treinamento, a gente solicita montadoras, né? Os nossos parceiros de montadoras aí que vendem o veículo pra gente, a gente solicita treinamento da parte deles. E dentre outras situações também que a gente solicita para poder, como por exemplo hoje, né, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, outros órgãos também que possam conscientizar e orientar o nosso motorista para que ele possa trabalhar de uma forma mais segura e também que tenha uma efetividade melhor, né? Poxa, bacana saber, porque o que acontece não é toda hora que a gente vê empresas que trazem essa preocupação com a sua equipe, né? E justamente está investindo com seus colaboradores ali, fazendo esse treinamento, investindo, que a gente vê muito o comercial, né? O comercial recebe o treinamento, recebe treinamento, recebe os bônus, recebe os brindes, recebe tudo, e o cara da logística, o cara da frota, como diz a história, fica com a bronca, né? Diz, eu vendi, se não entregou, a culpa é de vocês, né? E aí vocês estarem investindo nisso aqui, eu fico feliz em ver que a empresa tem uma cultura de realmente investir na sua equipe. Isso é bem bacana. Não, tá de parabéns, realmente. Eu acho que o mais importante na gestão de frota é a gestão de pessoas, né? E aqui você vê que eles investem realmente, porque tem muito motorista, a gente sabe que é viciado realmente, né? Às vezes o cara não sabe nem porque ele tá errando, ele aprendeu a dirigir, né, daquele jeito, né? Exatamente. E o fumo entrando, né, no final do mês para a empresa. Então, assim, como é importante, né, você investir em uma condução, né, que não seja imprudente, uma condução segura até para ele, né? E eficiente também, né? Porque também não adianta o cara andar a 20, né? E as entrega lá aos clientes, que é isso. Então, é importante isso que vocês fazem, de verdade. Não são todas as empresas que fazem isso, não. Ela quer vender, meu amigo, Exatamente. Né? Eu, particularmente, pelo pouco que eu ando aí na praça, eu não vejo todo mundo fazendo o que vocês estão fazendo, não. Pelo contrário, você conta nos dedos quantas pessoas fazem dessa forma aí, esse cuidado aí, né? Surgiu para mim aqui uma curiosidade aqui. Agora eu vou
como diz a Dificulte um história. pouquinho pra ele, eu tô achando muito fácil. Eu Ele... também, tô achando, dificulta um aí eu pouquinho. quero trazer aqui um caso aqui, o seguinte. O Fabiano falou sobre a parte de tecnologia de roteirização e tal. Meu amigo aí falou ali também de disponibilidade de veículo e etc. Eu queria saber o seguinte. O brasileiro é um bicho sabido, né? E aí você faz a parte da roteirização, Fabiano, diz que o melhor percurso, o percurso mais econômico, enfim, mais rentável para a empresa é aquele ali X, mas aquele motorista disse, rapaz, esse Fabiano não sabe de nada. Quem sabe sou eu, tô todo dia na rua, sei quem atende, quem não atende, eu vou fazer do meu jeito, porque quem sabe sou eu que tô na rua, não é o Fabiano que tá lá no ar-condicionado. E aí, quando acontece esse tipo de caso, como é que vocês tratam? Como E é que agora, vocês... gestor, né? E agora? É aquele quadro. E agora, gestor? Vocês pegaram pesado. Como é que vocês tratam? Qual é a forma de você trabalhar esse cenário aí, né? Isso é um dos que eu quero tirar outras dúvidas aqui com vocês. Antes de eu te responder essa pergunta, eu vou só reforçar algo que a gente tem dentro da nossa operação, que é interessante. O Ayrton faz a integração hoje, né, junto com o John, dentro da empresa, dos motoristas, mas a gente tem uma cultura de dar oportunidade a, por exemplo, o ajudante de rota, que ele classificou a habilitação, ele tem interesse de ser motorista. Então, hoje, basicamente, 30%, 20% da nossa frota era ajudante de rota. Então, isso, a gente valoriza o nosso colaborador dentro desse sentido de que eu quero crescer, ele vai crescer. Até porque a própria sigla da empresa já é up, para cima, para o alto, né? Mas voltando para a pergunta que você perguntou, sem a tecnologia, imagina só, se com a tecnologia o cara quer desviar ali, né, agora imagine sem a tecnologia, né? Então acho que fica mais difícil. De ter, tem. E quando tem, a gente temos algumas ações internas, onde a gente chama o colaborador, chama uma, chama duas, e infelizmente na terceira vez, se ele persistir, aí a gente infelizmente tem que entrar dentro daquela linha de advertência, suspensão e por aí vai. E se ele infelizmente continuar, aí infelizmente esse colaborador ele nem serve na nossa empresa e nem no mercado, porque eu acredito que ele está indo contra a própria tecnologia que está ali mostrando que ele está fazendo diferente. Mas se ele for para o concorrente, tem problema? Tem problema não, pode ficar à vontade. Né? Tem problema não, né? Vai agachar para lá, né? Pode ir para lá. Pode ir à vontade, né? Isso aí pode levar, né? Pode ficar manda à até o vontade. currículo. Verdade. Mas é isso. Não entendi. E no caso aí, Ayrton, eu queria saber o seguinte: você tá lá, sua obrigação, como você falou aí, é deixar a frota pronta, disponível para o nosso amigo Fabiano poder fazer o carregamento, passar a noite para de manhã logo cedo ele ir para o mundão, como diz a história. Como é que você vê e qual é a atitude que você toma em relação àquele pessoal que já começa o seguinte: era para chegar determinado horário na empresa e ele chega bem mais tarde na empresa, fazendo ali talvez um corpo mole, tentando fazer uma hora extra, etc. Ou até mesmo a tua equipe da manutenção, que você tem lá a oficina interna, como você falou, ele não fez a manutenção direito, ele gerou alguma situação que aí, consequentemente, meu amigo Fabiano montou o carro, foi para a rota e mal começou as entregas, aquele carro, quebrou. E aí, como é que você trabalha? Acontece, não acontece? Quando acontece, o que é que você faz para poder zerar esse tipo de situação e trazer sempre o melhor de tudo ali, a perfeição, que a gente sabe que é impossível, né? O melhor, difícil, mas não quer dizer que seja impossível, né? Quando o veículo está quebrado em rota, né? Numa situação que o veículo quebra em rota, primeiro a gente precisa atender a necessidade do veículo na rua, né? Depois a gente precisa entender o que é que aconteceu, por que que aquele colaborador falhou, né? Se faltou para ele ferramentas, se faltou entendimento. E aí, se realmente faltou só vontade de fazer, né? Ele vai precisar entender e vai ser conscientizado, né? E dependendo da necessidade ou da quantidade de vezes que aconteceu, né? Da recorrência dessa situação, vai ser tratado conforme o Fabiano falou, né? Joga pro concorrente. Joga pro concorrente, exatamente. Mas a princípio a gente precisa priorizar o veículo que está na rota, né? Atender a situação dele com socorro. A gente tem a equipe de socorro, né? Tem o pessoal da manutenção, tem veículo para fazer socorro, né? Também tem os parceiros fora para atender essa necessidade. E o colaborador que chega mais tarde ali, dando aquele hora extra. Que chega mais tarde, ele é acompanhado pela jornada, né? A gente tem o acompanhamento O controle de ponto. Isso, o controle de ponto. E aí, se for recorrente, ele também vai ser oferecido para a concorrência. Oi, então aproveitando aqui esse momento do e agora gestor, né? Queria trazer outro cenário. Esse é mais fácil, né? Você pega pesado. Vamos supor assim, um cenário de uma contratação,
necessitar de novos funcionários, certo? Aumentou a demanda, estou precisando de mais alguém aqui, o meu setor de transporte não está dando conta, né? Então, você vê um aumento ali de novos colaboradores, novas contratações mesmo. Só que aí, você, Ayrton, acaba recebendo um alto volume de multas também. E agora, gestor, o que é que você faz? Como é que é o controle de multas? Vamos supor que seja, por exemplo, funcionários temporários, para dificultar um pouquinho aqui para vocês, né? Como é que você faz esse controle aí? E agora, gestor? Então, a gente acompanha o controle de multa, a gente faz o acompanhamento dele pelo sistema, né? Pelo sistema de gestão da frota, né? E aí, semanalmente, a gente faz essas consultas através do sistema Gov, né? Caso a gente tenha uma nova notificação, aí a gente vai verificar quem era o condutor daquele veículo, naquele dia, naquele horário, e, naturalmente, essa pessoa vai ser responsabilizada por isso. Se for um colaborador que a passagem dele foi curta dentro da empresa, antes dele sair da empresa, a gente faz uma checagem, verifica se tem né, alguma dívida referente a esse colaborador para poder fazer o desligamento dele. E o desconto, referente ao desconto, há isso em alguma cláusula do contrato? Política de frota também traz Sim, isso, né? sim. Do desconto na folha realmente do condutor Tem que ter. dessa multa. Tem que ter. Quando o condutor entra na empresa, que ele faz a integração, ele assina a política de frota, né? Que é o documento que contém todas as informações de uso do veículo, né? Sim. Todos os direitos e deveres, tanto da empresa quanto do colaborador, né? Então lá já informa para ele, né, que se a multa for de responsabilidade dele, vai ser descontado naturalmente. E na hora do desconto ele também assina uma autorização de desconto e na hora da contratação ele também assina uma autorização de desconto para que possa ser realizado isso de maneira justa e, né, correta. Eu Show. queria trazer um cenário aqui, o seguinte, fazer a primeira pergunta aqui com Fabiana e depois eu quero saber também, eu queria ver se vocês poderiam compartilhar conosco aqui algum tipo de caso que aconteceu, real, não precisa dizer se foi na empresa de vocês atualmente ou se foi em outra empresa, enfim, mas que aconteceu um caso que você diz, cara, preciso compartilhar com vocês, que a gente acha às vezes que é mentira, mas eu queria compartilhar, porque às vezes vocês que estão no dia a dia, com certeza têm presenciado muitas situações que às vezes a gente até acha, pois só acontece comigo, né? E aí a gente conversando aqui, com certeza outras pessoas que vão estar nos assistindo ou nos escutando vão poder dizer o seguinte, pô, eu pensei que era só comigo, eu já vi com eles também, né? E aí, em cima disso aqui, eu vou trazer para a gente iniciar o seguinte, eu conversando com uma determinada pessoa, um amigo lá no Ceará, e ele disse o seguinte, que logo depois que ele começou a, de fato, controlar, usar a tecnologia ao favor dele, ele percebeu o seguinte, que um veículo dele ficava muito tempo com o motor ocioso, ele gastava muito combustível. E o mais interessante é que ele gastava mais combustível com o motor ocioso dentro do CD, enquanto ele estava lá na empresa. Ele gastava muito mais do que na rua. E em paralelo a isso, ele também descobriu que tinha um funcionário dele, que da logística, que ele fazia muita hora extra, porque ele precisava carregar os carros. E ele nunca conseguia carregar os carros, porque a hora era apertada para ele. E aí eles começaram a bater cabeça, começaram e foram usando, e a tecnologia foi auxiliando eles, e eles descobriram o seguinte, que o determinado rapaz da logística, ele entrava no caminhão enquanto estava na doca, ligava o caminhão e ia dormir, porque ele não era de ferro também, né? Então ele tinha que dormir, tirava o cochilo dele, ficava lá, e quando dava lá por umas 2 horas da manhã, que ele acordava, tomava um cafezinho, desligava o caminhão, porque ele já tirou o cochilo dele lá no ar-condicionado, e aí ele voltava para trabalhar. Aonde era para ele largar ali, sei lá, 2, 3, 4 horas da manhã, ele ficava até às 6 carregando o caminhão. E aí eu pergunto, Fabiano, me traga um pouco aí do que você já andou vendo, aqueles causos que diz, rapaz, parece brincadeira o que eu tô vendo. Compartilha um pouco conosco aí. Cara, uma situação que eu me deparei foi, nós estávamos em um inventário geral, e aí eu andando dentro do CD, quando eu penso que não, 2 colaboradores, um para um lado, um para o outro, dormindo. Pegando esse gancho aí, tava dormindo mesmo. Lá, boca aberta, o coletor na mão. Aí a gente chamou os colaboradores, e aí eu, assim, foi lá quando eu cheguei aqui, né, na empresa, aqui em Maceió, e aí eu, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo não, isso não. No meio, na cara de pau, o cara dormindo, e aí a gente, assim, chamou, conversou, né, pouco tempo depois os 2 colaboradores foram demitidos, infelizmente, mas acontece, esse tipo de coisa vai acontecer em todo canto, cara. Então, assim, vai depender muito da pessoa, do que ela quer, dos propósitos que ela tá buscando, enfim,
A gente está lidando com pessoas, né? Mas uma das coisas assim que me impactou muito quando eu cheguei foi me deparar com a frota sem um monitoramento, né? Nós tivemos um caso onde houve um acidente e você não conseguia medir a velocidade que o colaborador, que o caminhão, o motorista estava com o caminhão. E aí, em seguida, eu sentei com a diretoria e a gente já colocou de imediato, né? E com isso a gente despencou em termos de acidente, né? O controle e o acompanhamento da velocidade, ali a gente determinou que era X velocidade, então isso melhorou muito. E aí volta para aquele ponto da tecnologia que a gente vem conversando, então é fundamental. Pô, bacana. Então, ou seja, não é só na empresa lá no Ceará Não. que dorme gente, não, né? Aqui também dorme, né? Porque eu olhei as prateleiras e disse, rapaz, vou encostar por aqui, dormiu com o coletor na mão. Veja só, né? Como é as coisas. E você, Ayrton, o que foi que você já teve essa oportunidade também de ver algum tipo que chamou atenção, independente se estava dormindo ou não, outra situação, você disse, cara, eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Não, a gente já teve situação, né, que o motorista saiu para uma determinada localidade com um veículo e ele precisava retornar com esse veículo, né? Mas aí a gente foi olhar no rastreador, ele estava em outro lugar totalmente diferente. Depois a gente foi procurar identificar o que era. Ele estava na casa de uma namorada. Foi o mesmo que tava dormindo, não? Ah, Esse foi mas- interno, esse foi interno. Rapaz, quer dizer que e motorista normalmente já tem a fama, né? De por onde ele, as cidades que ele passa, normalmente ele já vai deixando ali uma família, né? E esse daí, obviamente, não podia fazer diferente. Pô, eu vou ali e você tá, como diz a história, me fiscalizando aqui, né? Eu fico sem entender, Disseu e demais, em pleno século XXI, a tecnologia a todo vapor e as pessoas ainda buscam fazer isso, achando que as pessoas não vão saber. Quem está lá fazendo a gestão, o cara está lá fazendo acompanhamento, e o cara vai lá e faz na cara de pau. Eu fico sem entender, sinceramente. O ser humano, cada dia que passa, ele me surpreende mais. O brasileiro, eu diria, mas é o brasileiro. O brasileiro é diferente dos iguais, viu? Não, Não é pra amador, não, viu? Você falando aí que tava na casa da namorada, Não, eu já não tava, escutei. não, quem tava era ele. Que o motorista, agora eu compliquei, não foi? Você complicou pra Compliquei aqui. Você comentando aí que o rapaz estava na casa da namorada, vai que tem a oportunidade de estar tendo esse bate-papo assim, eu sempre tenho escutado algumas conversas parecidas de carro de namorada, etc, né? E uma que eu escutei era um caminhão que carregava cimento lá no estado de Sergipe. E aí o que acontece? Ele ia, montava a carga todinha de cimento no caminhão e automaticamente ele saía. E aí o que é que ele fazia, esse rapaz? Aí o pessoal também, através de monitoramento, e aí foi muito engraçado, porque a empresa lá que compartilhou comigo na época, ele disse, cara, eu abri aqui o Street View e veio a foto do lugar. Porque ele disse, pô, o que é que esse cara tá fazendo aqui 10 horas da noite, e se era para estar lá na fábrica de cimento carregando o caminhão? Sendo que ele, que foi que ele fez? Ele marcou o lugar lá na fábrica, na fila, ele disse, olha, tiver próximo aí, tu me avisa que eu venho para cá. Aí ele deixou marcado, andou mais uns 15 quilômetros aproximadamente, tinha um lugarzinho lá conhecido como Luz Vermelha para alguns lugares, né? Uma boatezinha ali, né? E aí o que aconteceu? Ele parou na porta da boate e pro azar dele, o carro do Google, quando passou, bateu a foto do lá, luz vermelha e tal, boate masculina, etc. O e carro tal. plotado. Todo plotado, bonitinho. E aí, quando ele olha lá a foto, aí o gestor, 10 e pouca da noite, manda a foto do motorista perguntando, meu amigo, você poderia me explicar o que é que você tá fazendo aí? Aí ele, no mesmo dia, ele saiu reclamando e tudo, e no outro dia de manhã ele não fez as entregas, não fez nada, chegou lá na empresa, entregou a carteirinha dele e disse, rapaz, eu acho o cúmulo do absurdo é você estar num momento de intimidade e ter alguém fiscalizando e tirando foto da pessoa. Aí devolveu dizendo assim, pô, tô super chateado com o que vocês fizeram comigo, né? Então você fica, Cara de pau você aí. vê coisas que às vezes você diz, tá, pai, é mentira um negócio desse, né? Mas Surpreendente. eu imagino que vocês devem viver isso aí todo dia, sempre tem uma situação que você não acredita ali, né? A gente se depara com muita coisa que a gente fica se perguntando como é que aconteceu, cara. Bem complicado. Mas Existe problema hoje? Vocês já pegaram alguma coisa também de desvio? Diz assim, rapaz, já aconteceu um caso que eu peguei uma situação que a gente percebeu que estava tendo um desvio de um combustível, um desvio de um determinado produto na rota até mesmo, a própria né? mercadoria, né? Isso. Que eu acho que já entra até em uma pergunta que eu queria fazer ao Fabiano, é para tentar entender a logística reversa. Como é que é essa logística reversa? Como é que funciona, né?
E se há a oportunidade ali, vamos dizer assim, desses desvios acontecerem, né? Olha, não, porque assim, hoje a logística ela tem um controle de qualidade assim, bem amarrado, né? O John ele faz um acompanhamento ali em tempo real, claro que vamos supor, o motorista ele saiu do hora de expedição dele, tá, foi embora às 18 horas, né? Ele vai ficar, o motorista faz ali até às 19 horas. Então, no dia seguinte, se ocorrer alguma coisa, ele faz a contagem do estoque, ele faz até puxando as câmeras, porque as nossas docks todas têm câmera, né? Você vê todo o processo de separação de conferência, então você consegue pegar qualquer falhazinha. Eu não estou dizendo assim que é 100%, porque 100%, né, você não vai conseguir, mas assim, dentro dos casos que nós vem acompanhando, graças a Deus a gente consegue assim, acompanhar de perto mesmo, né? E isso até o próprio motorista ele agradece. Poxa, eu achava que tinha faltado, mas aí quando ele olha, eu deixei ele lá no José, que era do Antônio. A mercadoria é parecida, a quantidade, então quando ele olha, e aí a gente não tem como ele dizer que não, porque você olha nas câmeras e está lá o conferente colocando a mercadoria dentro do Você carro. saiu com a mercadoria, Isso. né? Nós tivemos um investimento aí só de câmera por baixo aqui, R$ 250 mil para as docas, para a gente ter esse acompanhamento, ter essa segurança. Foi cogitado já faz tempo da gente colocar a câmera dentro da cabine do caminhão e dentro do baú, mas isso não foi necessário, graças a Deus, e aí o pessoal tá atendendo bem, graças a Deus, nessa parte aí. Novamente a tecnologia mostrando, né, que Novamente. ela não é vilão, né? Ela é, na verdade, ela tem que estar alinhada, né, com a gestão de É um frota. Sem casamento, né? dúvida. É um casamento. Sem dúvida. Como também aproveitando, quando ela falou da falta, às vezes você consegue encontrar a sobra, porque o separador ele terminou colocando a mais, o conferente se passou, e aí você consegue matar na hora, né? Quando o motorista traz aquela sobra, e sobrou aqui essa caneca no meu carro, aí quando você vai lá na câmera, foi o fulano e o cicrano que separou e outro conferiu e colocou no carro passando a mais. Você consegue ver isso aí Então você vê que já é uma cultura lá, né, entre vocês, né? Já foi criada uma cultura de não só de monitoramento, né, não só de tecnologia, mas de confiança mesmo dos colaboradores, né? Então a probabilidade, de, vamos dizer assim, de ter um desvio da mercadoria é praticamente perto de zero ali, né? perto de zero. E é muito importante também frisar a importância de ter o inventário rotativo, né? Você está fazendo inventários frequentes, principalmente aqueles produtos que têm alto giro do curvar, né, como a gente chama. Porque isso aí passa uma segurança melhor para você, de você poder dizer assim, ó, poxa, o produto está realmente faltando e ele sobrou no carro do Disseu. Então você consegue matar e você vai nas câmeras, qual for o carro, qual for o dia, qual for o horário, qual for o separador, qual foi a OS, tudo direitinho ele vai te passar todos esses detalhes. Caramba, bacana. E essa questão, como a Rayane falou aqui, sobre a questão da logística reversa. É, acontece casos aí, existe a possibilidade de, por exemplo, sair para fazer uma entrega e por algum motivo aquela entrega precisou voltar, ou foi parcial, ou foi total, ou foi devido à avaria, ou alguma coisa do tipo. Existe essa possibilidade? Acontece, não só lá, mas eu acredito que na maior parte das empresas que trabalham no nosso segmento, né? Eu vou dar só um exemplo. Nós temos clientes onde o carro ele passa o dia todo. Ele vai para lá, né? Vou chutar aqui, vai sair com 2 entregas, ele fez a do José e falta a do Antônio. Aí ele para lá no Antônio, ele fica o dia todo e terminou o dia e ele não conseguiu fazer a entrega. Por quê? Porque o cliente ele tem uma leva de cargas agendada para aquele dia e não conseguiu atender. Só que aí vem a questão de custo, e aí é analisado, é passado para a área comercial. Acontece casos dessa logística reversa dessa mercadoria retornar devido ao prazo da nota ser feita a devolução total e em seguida o vendedor passa um novo pedido para ir em um outro dia já agendado. Então a gente usa muito isso lá. Quando é uma entrega de carga, vamos dizer assim, um pouco mais robusta, né? Uma carga que puxa valor. Quando é uma entrega, por exemplo, parcial que eu falo assim, de valor pequeno, né? Sei lá, vou chutar aqui R$ 1.000, R$ 2.000 que você coloca ali numa sacolinha, aí isso acontece também. O tempo que não deu para o motorista entregar, às vezes o cliente está fechado, então retorna, a gente coloca como reentrega e ela vai no outro dia de rota. Então vocês já trabalham com as janelas e horários agendados dos Alguns clientes, né? clientes sim, alguns clientes Não são específicos, todas, não são né? todos. Entendeu? É difícil você conciliar, vamos supor assim, a frota, o transporte realmente com as janelas desses clientes. Sei que existem condições assim adversas, né? Até o tráfego, o deslocamento que o veículo faz, mas vocês conseguem tranquilamente conciliar a gestão de frota e as janelas dos clientes, o O horário. próprio tempo de parada no cliente, de repente, aquele veículo fica mais tempo do que deveria ficar naquele E cliente isso ali, né? acaba impactando as demais, né? Em Isso. entrega. Exatamente. Quando acontece isso, normalmente a gente não coloca, tipo, o carro está acostumado a sair com 20 entregas. Então, quando você tem um planejamento dentro dessa realidade de clientes que dá esse gelo de passar muito tempo,
né? Então você só coloca ali 2 ou 3 entregas, porque ele vai fazer aquelas 2 mais fáceis e depois ele vai para aqueles clientes que dá um pouquinho Você mais já de tem giro. o Já histórico tem, já desses tem. clientes, né? Mais Inclusive, nós problemáticos. temos uma tecnologia lá que a gente está cadastrando e registrando todos esses clientes para que a gente possa ter um panorama e a gente ter uma estruturação e um planejamento mais assertivo para Assertivo. poder tanto melhor atender ele, mas também não deixar os nossos outros clientes na mão. Show. Bacana. Ayrton, qual é a dificuldade que você sente no dia a dia de gerir uma frota? Hoje você gerencia mais ou menos quantos veículos lá na frota que você gerencia e qual a dificuldade que você sente? Em cima dessa dificuldade, quais são, vamos dizer assim, as estratégias que você utiliza para poder superar essas dificuldades? Hoje são 53 veículos pesados, né? A gente tem alguns veículos pequenos também, carro pequeno, tem moto. Mas enfim, no geral, o veículo de carga é 53, né? Contando com as carretas. A maior dificuldade que a gente tem de ser hoje, na minha concepção na área da gestão da frota, é de fato você acompanhar esse veículo de perto e você ter um motorista de confiança que Super. tenha a responsabilidade com o veículo, que trate o veículo como seu, entendeu? Hoje, como a nossa frota, a maioria do trabalho dela é urbano, né? É regional, então a gente pega um pouco de pista, mas a gente trabalha muito com os veículos dentro da cidade. Então a gente tem uma rotatividade muito grande de pequenos sinistros. Bateu um para-choque, bateu um paralama, passou num apertado e arranhou um veículo. Derrubou um fio, né? Derrubou o fio, Um poste entendeu? não, né? Derrubou um Já poste. derrubou o poste, Já teve, já teve. Não, tudo que você imaginar já aconteceu já. Mas a frota é tão tranquila. Pois é, ela parada é bem tranquila O mesmo. negócio é os motoristas, né? Você trabalha com quantos motoristas? Assim, Hoje são 50, né? são 50. Mas assim, o que acontece? A gente tem muita gente boa, tem uma galera muito bacana que está disposta a fazer, entendeu? E a gente percebe muito disso, eu digo muito que quando ele gosta, né? Quando ele gosta do que ele exerce, ele faz muito bem feito, né? A gente percebe nos motoristas que gostam de ser motoristas, que cada dia ele vai se aperfeiçoando, ele vai conhecendo melhor a máquina, porque o caminhão ele é uma máquina, né? E como qualquer máquina, ele tem a forma correta de operação, de acompanhamento. Então, quando o motorista ele de fato gosta do que ele faz, então ele é cuidadoso, ele é atencioso, entendeu? Ele não só sabe trocar a marcha do veículo, entendeu? Ele toma cuidado na hora que vai entrar nos lugares, na hora que vai sair. Ele vai conhecendo a operação dele e ele vai eliminando os pontos que podem existir de falha dentro daquela operação, entendeu? E aí, quando o cara tem interesse, ele vai fazendo isso e a probabilidade de existir sinistro com ele é muito pequena, entendeu? Ô, Ayrton, esses motoristas, assim, que se destacam, a empresa, ela tem alguma forma de bonificação, né? Alguma forma de recompensa? Vocês acompanham realmente o desempenho, eu digo, na produtividade, né? Eles têm alguma meta a ser cumprida, algo do tipo? Então, a gente acompanha a primeira meta que a gente acompanha, que essa não pode faltar numa gestão de frota, é da média de combustível do veículo, né? Essa aí é número 1, né? Disparado, né? Disparado de toda a gestão de frota, né? Mas a segunda situação que a gente acompanha é realmente, de fato, a produtividade do motorista, né? No concernente ao cuidado com o veículo, a sinistros. E aí o que acontece? A diretoria da empresa, ela preza muito por esses colaboradores que realmente, de fato, entregam o melhor de si para a operação. Então a gente tem um motorista hoje, que é motorista carreteiro, que ele começou dentro do CD, né, Fabiano? Isso mesmo. E é um dos melhores motoristas que a gente tem, entendeu? São motoristas excelentes e, assim, você não tem problema com ele. Tudo para ele é muito fácil de resolver. O veículo está sempre limpo, bem conservado, entendeu? E a gente também trabalha com a bonificação do motorista, o incentivo do motorista, né? No que se refere a gente tem alguns pontos que são trabalhados. Tem os pontos da logística e tem os pontos da frota, né? E dentro desses pontos a gente trabalha um incentivo para os motoristas. Amanhã o RH, cheio de currículo deles. A culpa vai ser nossa, né? Com força, viu? Ah, Com força. Mas é bom, diga, é bom sempre ter currículo, né? Que Sem dúvida. não dá, em cada esquina você não vai achar uma pessoa não profissional, não, né? Não. É verdade. Não, interessante. E hoje você tem algum tipo de estratégia? Você vai criando algum procedimento, alguma coisa para você tentar justamente
diminuir ou melhorar esses processos, como você falou, nessas dificuldades que você disse aí? Você tem hoje lá, cria algum procedimento, não cria? Como é que você faz aí? Compartilha um pouco Tem. conosco aí. Na realidade, é um conjunto de ações que a gente tem, né? Hoje eu tenho, com o auxílio da tecnologia, eu tenho acompanhamento do veículo. O motorista faz um checklist desse veículo antes dele sair para a rota, né? Como em alguns momentos é necessário que seja mudado esse motorista, então esse checklist é feito de manhã, antes dele sair para a rota, e aí nesse checklist é anexado fotos do veículo com detalhes, entendeu? E ele responde uma relação de perguntas concernente à manutenção do veículo, né? Itens de segurança, seria isso? Isso, itens de segurança e até a própria manutenção do veículo, se tem alguma lâmpada queimada, alguma Sim. coisa do tipo. Então, antes dele iniciar a rota pela manhã, antes dele sair, ele faz esse checklist detalhado. Quando ele retorna da rota, ele faz um segundo checklist da mesma forma, bem detalhado também, e envia para a gente. E eu tenho uma pessoa que acompanha diariamente o checklist de toda a frota, verificando se existe algum sinistro, alguma coisa com o veículo e tratando aquelas informações concernentes à manutenção para a gente programar a parada do veículo no próximo momento oportuno. Show. Então, no caso aqui, a gente vê tá de frente com um gestor estratégico, não é isso? Porque Exatamente. tem muito apagador de incêndio. Queria tocar num assunto que eu acho que é muito importante, eu acho que é até vilão em algumas situações, é como é feito hoje o controle de pneus, realmente, na sua gestão. É feito, é possível, tem gestor que fala que não é possível. Rapaz, eu só vejo se ele tá calibrado aqui com martelinho e tchau. É possível fazer o controle, é importante fazer esse controle. Não só é possível, como é importante, né? O pneu é o segundo maior custo da frota, né? Quando você tira colaborador, Combustível né? ali. Primeiro é o combustível, né? No caso, o colaborador estaria entre os primeiros, né? Mas tirando o Isso. colaborador dentro da frota, primeiro é combustível e o segundo é pneu, né? Realmente o gasto de pneu é altíssimo, principalmente para a gente que trabalha com uma frota urbana e regional, né? Então aumenta ainda mais esse valor agregado. Então o que acontece? Quando a gente chegou na empresa, de fato a gente não tinha borracharia, não tinha borracheiro, tinha o calibrador e eram os motoristas quem faziam essa calibração. E foi fácil identificar que dessa maneira a gente não ia conseguir acompanhar os pneus, né? Então, a gente solicitou à diretoria um apoio e a gente montou uma borracharia, contratou um borracheiro e hoje a gente faz o acompanhamento desses veículos, né? Diariamente o borracheiro faz inspeções nos veículos, verifica a situação dos pneus, se está no tempo de tirar o pneu para a gente fazer a recapagem, se foi identificado algum defeito no pneu, alguma coisa que aconteceu com esse pneu. E a calibragem dele é feita. Hoje nós estamos reduzindo o tempo. Primeira vez que nós calibramos a frota inteira, nós gastamos um mês para calibrar a frota inteira. Hoje nós já reduzimos esse tempo, nós estamos no quarto mês de gestão de pneus, já reduzimos esse tempo para 15 dias. Na verdade, deu até um pouco menos de 15 dias, né? E a gente está reduzindo esse tempo o máximo que a gente consegue. E o ideal é que seja em no máximo 10 dias, né? Que a gente consiga fazer a calibragem de toda a frota e iniciar novamente após o 10º dia, né? E aí os veículos estão mais ou menos calibrados a cada 10 dias, né? E quando a gente iniciou esse projeto, esse processo, a gente pegou o veículo que o conjunto de pneus como um todo, né? Por exemplo, um caminhão 3/4 com 6 pneus, a gente pegou, tinha pneu que tinha quase 20 libras descalibrado, Caramba. né? Então tem um custo altíssimo envolvido de combustível, tem uma perca gigantesca do pneu, né? E aí a gente conseguiu regularizar isso e iniciamos, né? No papel, fizemos a marcação a fogo do pneu, fizemos o CPF do pneu, né? O RG do pneu, acompanhando o pneu como um todo. E em seguida a gente está transferindo todas essas informações para o sistema gestor da frota também. Então a gente vai ter todo esse acompanhamento num módulo também que está sendo trabalhado aí para a gestão da frota, né? Dos pneus. Então a gente vai acompanhar isso aí Só pra bem. lembrar, né? Só para lembrar. Aproveitando a deixa, né? Mas aí hoje a gente já consegue lançar isso dentro do sistema, já consegue acompanhar dentro do sistema, fazer movimentação desses pneus, né? Hoje a gente tem graças a Deus, hoje a gente tem um controle que se sair um pneu de um veículo e o motorista falar assim, foi o pneu do lado esquerdo da dianteira do carro.
Então a gente tem, dentro do nosso sistema, a gente tem o RG desse pneu. E aí, se o número desse pneu não bater com o número que eu tenho registrado no sistema, então tem alguma coisa errada. Então a gente tem um nível já de acompanhamento muito bom, entendeu? E é fundamental. Entendi. Eu queria tirar uma dúvida aqui agora, é o seguinte. Você comentou aí, na sua fala, que às vezes você precisa trocar de motorista, né? Lá naquele veículo X, tem hora que ele anda com o motorista A, tem hora que ele anda com o motorista B, e assim sucessivamente. Aí a minha dúvida é o seguinte, como é que vocês dois conseguem fazer a gestão e se existe alguma estratégia e o que é que você poderia ou não compartilhar conosco aqui de porque essa questão do rodízio do motorista nos veículos? Como é que a gente poderia, o que é que vocês poderiam compartilhar isso? Que é muito comum a gente ver na praça, é a questão do seguinte, é eu ter o motorista fixo no veículo, né? Até para você poder ter um acompanhamento mais fiel ali da situação e tudo, né? Então eu vejo que a probabilidade de você ter esse rodízio de motorista nos veículos, ela é bem pequena nas empresas. Eu queria entender um pouco mais o porquê dessa estratégia aí agora, quem é que... E como faz para dar certo, né? Para Exatamente. evitar Então- até multas. Então várias vamos lá. coisas. Nós três queríamos entender. Essa agora ele pegou pesado. Cara, eu acho que a dificuldade que nós temos, né, já tivemos mais, né, eu acho que todas as empresas que têm uma frota, que têm uma equipe de motorista, ela passa por essa dificuldade, né? Como você falou, o correto é você ter um motorista fixo naquele carro para você poder melhor acompanhar o desempenho, enfim, uma série de fatores. Hoje lá nós, assim, à vista do que a gente já passou, hoje a gente tá bem melhor. É uma das coisas que a diretoria pede e a gente tá ali no campo todo dia batalhando. Mas existem alguns fatores, por exemplo, hoje a gente trabalhamos com banco de hora. Eu preciso, em algum momento, buscar dar uma folga a esse motorista, né? Não só pelo fato dele ter o banco de hora, né? Mas também, às vezes o cara adoece, né? Às vezes o motorista, ele, por algum motivo, ele foi demitido. Então, termina acontecendo esses fatores onde você precisa colocar um outro motorista para poder atender a tua necessidade, certo? Mas hoje, como o Ayrton falou, existe a ferramenta onde você faz o checklist e aí não tem como o motorista sair. O motorista disse eu trabalho com carro 04, certo? Aí amanhã ele não vai sair, quem vai sair vai ser o Fabiano. Então, eu preciso fazer esse checklist e informar como é que eu estou pegando o carro. Quando eu chegar, eu tenho que informar como é que eu estou entregando esse carro. Então, se dentro desse intervalo ocorrer algum sinistro, vai saber quem foi, né? Claro, é evidente que para a questão de medir, por exemplo, média de KM, vai ter uma oscilação, né? Sim. Mas hoje, assim, a vista do que a gente estava, né? Aí, se não me deixar mentir, tá bem melhor, graças a Deus. E a gente vem todos os dias ali trabalhando para cada vez mais, mas é difícil, é desafiador. Quem tiver aí o segredo... porque é muito comum, nos como eu passe. disse, né? Você ter o cara fixo, né? Até para você poder, vamos dizer assim, facilitar a sua gestão, né? Eu acredito que hoje, eu acho que 90% da nossa frota tá conseguindo ficar fixo. Porque o que é que acontece? No meio do percurso a gente tem diversos acidentes, né? Essas variáveis, né? A gente tem o motorista fixo naquele veículo. Aí o motorista pode adoecer, ele precisa ir no médico, ele precisa ir no dentista, ele precisa resolver alguma coisa de O família. carro precisa sair, né? Sozinho. A mercadoria tá lá, né? É O verdade. cliente não espera, né? Aí às vezes acontece, por exemplo, o carro fica na oficina, então aquele motorista, de repente o banco de horas dele está baixo, então precisa fazer uma substituição de um motorista que tem um banco de horas mais alto, então dá folga para o outro motorista e aquele motorista que é do carro que está na manutenção, ele sai num outro veículo. Então existem diversas variáveis, né? Então, entendendo essa dificuldade, a gente pensou numa forma de acompanhar melhor o veículo, né? Dentro das ferramentas que a gente tem, né? Das possibilidades que a gente tem. Mas, de fato, hoje a gente tem uma redução muito significativa na rotatividade dos motoristas, né? O cenário perfeito é cada motorista no seu veículo, né? Se o motorista não sai, o carro não sai. Se o carro não sai, o motorista não sai. Mas aí não dá para fazer assim, né? Eu digo para vocês que de terça, mais preciso, de terça a sexta, é 100% cada um dos seus carros. É muito raro ali acontecer um fato de não sair. Agora, na segunda-feira, existe uma oscilação, porque é um dia que você pega as vendas do sábado para sair na segunda, aí onde você trabalha justamente essa questão do banco de hora, né, Ayrton? Isso. E também no sábado. Então, nesses 2 dias específicos, a gente não consegue você ter essa Eu vejo que no segmento de distribuição é muito comum essa questão, né? Principalmente a segunda-feira é o dia que, vamos dizer assim, que acho que a metade da frota, basicamente, né? Ou talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos,
é que vá para a rua, né? O Exatamente. restante o pessoal tenta gerar esse equilíbrio aí, né? Mas depende muito da realidade de cada segmento, né? No caso da gente, hoje, a gente consegue aí, eu acho que o quê? Mais de 50% da frota fica na casa para ele poder dar um foco na manutenção daquilo que ele não conseguiu fazer durante a semana. Então, a segunda-feira é fundamental para que a gente possa atacar nessa parte de manutenção. E aí precisa de você colocar aqueles motoristas que está com o banco um pouco mais alto para folgar, porém o carro dele vai ficar na empresa, para que o Fabiano, que tem um banco menor, que vai estar trabalhando para estar pegando aquele carro. Trabalhar. Mas ele vai precisar fazer o checklist quando ele for sair com o carro. Bacana. É um pensamento estratégico, né? Agora, para vocês que estão assistindo, vai começar o nosso quadro Segura essa dica, certo? Vocês vão olhar para aquela câmera ali. Vocês têm 30 segundos. Não, tô brincando. Tá liberado, tá? Eu queria que vocês. Essa ele Gosta gosta de da botar aqui a pressão, pressão né? para ver se tá. Eita, agora foi. Ó. Esse vai ser o take, né, de 30 segundos que vai pro nosso Instagram. Eu queria que vocês compartilhassem uma dica, tá? No caso do Ayrton, uma dica para ter uma gestão de frota produtiva e pro Fabiano para ter uma logística de sucesso. Aquela dica de dica. sucesso. A dica de sucesso que, tipo, rapaz, se quando eu tivesse no meu dia a dia ali, naquele meu sufoco, alguém tivesse me dado essa dica aí, eu digo, poxa vida, essa essa aqui dica. realmente iria me ajudar bastante. Queria escutar aí, né? Como que a minha amiga Rana Olhando pra agora, aquela... senti que o pessoal ficou nervoso aqui agora. De, Quem A começa? responsa, é a responsa. Vou passar a bola pro aí. No que se refere à gestão da frota, sem dúvida alguma, acho que qualquer gestor que vier aqui, ele vai ter o mesmo pensamento. Primeira coisa, primeira dica, se você está chegando agora para arrumar a casa e não sabe o que fazer, ataca combustível, cara. Se debruça em cima de média de combustível, que você já vai conseguir resultado, né? Se aquela frota não tem um acompanhamento de média de combustível, ou se o acompanhamento é falho, ataca combustível. O básico funciona e funciona muito bem, viu? Com Primeiro. combustível dá para você já colher bons resultados, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Principalmente se não existir tanque próprio, por exemplo, dentro da casa, entendeu? Se não existir acompanhamento de média, só aí você reduz um valor gigantesco dentro da sua frota e você muda o hábito de condução do motorista, porque fazer a média te obriga a dirigir de forma correta, né? Então você vai ter um aproveitamento não só da mecânica do teu veículo melhor, da performance do teu veículo melhor, como também você vai ter uma redução do custo gigantesca e o teu colaborador trabalhando da forma correta E com segurança, né? e com segurança. Então é isso, sua dica é fazer o básico, o arroz com feijão, né? Isso é atacar o arroz, combustível. a Porque princípio Porque tem gestor, né? O Disseu sabe disso, que quer fazer tudo de uma vez e termina que ele não faz nada, né? não faz nada. É isso. Então, atacar o combustível, viu? Dica do Ayrton. Fabiano. Fabiano nervoso. Bom, A dica de sucesso, Isso. Fabiana. de sucesso, Da né? logística de sucesso agora, né? Qualquer logística Eu não. acho Tenha que- 100% da sua frota ativa. É uma boa dica, né? É uma boa dica. A dica que eu deixo é o seguinte: você que está caindo de paraquedas, né, agora na logística, faça um levantamento, né? Faça um levantamento, faça um panorama daquilo que você está pegando em termos de custo, em termos de pessoas, em termos de tecnologia existente ou aquela que você possa trazer. Mas a base de tudo, depois desse levantamento, é trazer a tecnologia, claro, mas trabalhar as pessoas. Capacita as pessoas. Tenta identificar aquelas pessoas que você consegue, que você considera, na verdade, que você pode contar com elas. Porque, como eu falei anteriormente, não adianta você ter a melhor tecnologia se você não tiver pessoas capacitadas. Então, o foco é as pessoas. Claro e evidente, você precisa fazer esse levantamento para ter noção onde você está pisando, para que você possa colocar a sua estratégia em mente, que você trouxe em mente, na verdade, para você colocar em prática. Então, a dica que eu deixo é você fazer esse levantamento, resumindo, né, e focar nas pessoas e, claro, com a tecnologia fica tudo mais fácil. É fazer um raio-x, né? Inicial, Exatamente. ver o cenário que você tá ali, né? Se encaixando e Exatamente. capacitar os motoristas. Não adianta ter uma Ferrari se eu não sei Pilotar um pilotar, Fusca, né? Se eu não sei nem dirigir, né? É. E é interessante, só pegando o gancho do que o Fabiano falou, né? Que quando você faz a capacitação dos motoristas, até eles mesmos agradecem, né? Se sente mais valorizado também, né? Isso Isso. é importante. Eu tenho diversos feedbacks de motoristas depois que a gente iniciou esse treinamento de integração, né? E no que se refere também à inteligência emocional, né? Que particularmente, eu nunca vi uma empresa que trabalhasse, né? Com
com um treinamento de integração que acompanhasse os seus motoristas, ou que pelo menos desse um pouco de conhecimento para eles no que se refere a isso, que ajudasse a eles no controle emocional dentro do trânsito, que é um ambiente muito estressante, né? Então a gente vê diversos feedbacks dos motoristas agradecidos pelo pouco de espaço que tiveram a respeito desse conhecimento, que ajudou até mesmo dentro da casa deles, com a família deles, entendeu? Então é muito bacana ver a galera agradecendo por essa oportunidade, né? E também vivendo uma nova versão no que se refere a conhecimento, né? Então é muito bacana. O interessante é que quando vocês investem, como o Fabiano falou agora há pouco, em pessoas, né? Quando vocês têm essa preocupação, esse cuidado, até a mentalidade do colaborador, ela vai mudando, né? Ela vai enxergando de outra forma, ela vai olhando e começa, inclusive, acredito eu, que olhar para a empresa no cenário e dizer o seguinte, pô, eu não estou aqui só para levar pancada, né? Porque é muito comum você chegar na empresa, é aquela história, pancada, 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 você não fez mais do que a sua obrigação, né? E na hora que você traz isso e você trata aquele colaborador de forma diferente e ao mesmo tempo você consegue gerar valor e ele entender que ele sente bem acolhido ali na empresa, né? Realmente é algo que é diferente dos iguais. Isso engaja as pessoas, os outros. Não, eu quero também ser, né? Rapaz, o Joãozinho tá sendo reconhecido, né? Eu quero ser o Joãozinho. Acho que isso é importante, manter essa cultura lá dentro, né? Exatamente. Eu acho que essa cultura vem de cima, né? Só cortando, Fabiano. E essa cultura vem de cima, né? Se a gente não tivesse o apoio da diretoria para fazer isso, né, Fabiano? É verdade. A gente não ia conseguir. E uma das coisas assim que a gente, como líder, tem que ter muito cuidado é você ouvir o colaborador. Né? Hoje as pessoas não têm tempo de ouvir. Né? O cara começa a falar, não, você precisa ir lá perto do seu colaborador, setor a setor, buscar entender, ouvir ele, o que é que ele está sentindo, o que é que ele precisa. E aí você chega junto, porque ele precisa desse apoio. E principalmente quem está iniciando agora, né? Que está iniciando, que está saindo da faculdade ali, que quer ingressar nessa área da logística, é uma área muito ampla, né, muito rica, mas os desafios são grandes. Mas é como eu falei, se você escuta o seu colaborador, se você busca colocar em prática aquilo que não vai ser 100% que você vai estar ouvindo e colocando em prática, mas eu acho que a atenção ele precisa e isso ele vai se sentir valorizado. E o resultado você vai ver. Muito bom. Show. Pra mim foi mais de uma dica. Passou no teste, não foi? Passou. O pessoal aqui, tô dizendo que a equipe é de peso. Não sei se você compartilhou com eles, né? Depois a gente conversa, né? As respostas aí, os gabaritos. Mas é isso, pessoal. Gostei. Gostou de hoje? Adorei. Foi um dia Proveitoso. diferente, né? Diferente. Foi um momento diferente que a Sim. gente está acostumado aqui a trazer profissionais para falar um pouco da situação e a gente tem a oportunidade de trazer duas pessoas especialistas no assunto que vêm aqui e compartilham um pouco do seu dia a dia e tudo. Eu achei que foi muito produtivo esse momento nosso de bate-papo aqui. Uma coisa é a teoria, né? Aqui a gente viu realmente a prática, né? Como é que acontece. A prática, exatamente. Né? Queria agradecer. Vou dar a oportunidade se vocês quiserem também falar um pouquinho, agradecer, né? Bom, da minha parte, eu só tenho só a agradecer nesse momento a gente que está no dia a dia ali, né, Ayrton? A gente foca, né, coloca a nossa... Eu sempre falo que quando eu entro na empresa, é a empresa, né? Então, eu tenho que pensar como dono, né? E é muito gratificante você participar de um momento desse, porque você aprende, né? Eu acho que a palavra é aprender. E, por fim, eu só tenho a dizer gratidão, né? Porque eu acho que as pessoas precisam colocar isso do seu conhecimento também para fora, porque quando eu coloco o meu conhecimento, eu também aprendo um pouco mais. Sim. Eu só agradecer a vocês a oportunidade e Deus abençoe vocês. Amém. Eu também só quero agradecer mesmo a oportunidade que vocês nos deram de estar aqui, né? Tá falando um pouco do nosso dia a dia, poder contribuir com alguém também, né? Pra gente é muito gratificante isso. Me sinto lisonjeado em estar com vocês aqui. São duas feras, né? A gente realmente... vocês falam que a gente é convidado de peso, mas para mim aqui a honra é minha de estar junto com vocês aqui. E espero ter contribuído, né? Com pouco conhecimento que eu tenho, espero ter contribuído realmente, de fato, com a galera que está nos assistindo aí, com vocês. E sucesso para vocês, sucesso para o projeto de vocês e... Tamo junto. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de vocês aqui. Sei que às vezes não corre no dia, não consegue ter tempo, né, para poder sentar, vir bater esse papo aqui. Então, a gente que agradece aqui essa oportunidade, a experiência que vocês têm, o compartilhamento que vocês conseguiram trazer aqui para a gente de conteúdo, de informações, um pouco do dia a dia.
Espero ter outros momentos desses com vocês aqui e tudo. Então, assim, é muito válido pra gente. A ideia é justamente essa, ter pessoas aqui, trazer pessoas que possam compartilhar a sua experiência, que outras pessoas estão do outro lado, que muitas das vezes é aquela história, né? Eu tô na correria do meu dia a dia, não consigo parar para enxergar uma coisa simples, como o Ayrton falou aqui, do combustível. Cara, você tá olhando o combustível aí na frota, como o próprio Fabiano falou aqui, você tá pensando nas pessoas, você para ouvir a sua equipe. Então, às vezes, são pequenas situações que você não consegue parar para pensar, né? E aí, às vezes, o cara tá aqui sentado, escutando aqui no Spotify ou no YouTube, vendo aqui e escuta duas feras igual a vocês aqui, compartilhando, falando. Ele, pô, não parei para pensar nisso. Então, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de ter vocês aqui e que venham outros momentos aí, né? Eu acho que só pra gente encerrar, a gente falou muito em aprendizado, em conhecer, né? Eu vi uma frase uma vez que eu queria encerrar, né? Eu ensaiei, viu? Eu vi uma frase uma vez que dizia o seguinte, que aprender é algo que a sua mente nunca se cansa, ela nunca tem medo e ela nunca se arrepende. Então, a ideia do ZukiCast é isso, é espalhar conhecimento, é compartilhar histórias, é compartilhar também experiências, principalmente vindo de caras como vocês, né? Então, obrigado. Essa é a hora que a gente pede pra compartilhar, né? Exatamente. Compartilha. Segue no Insta, nas nossas redes sociais, né? E aí, daqui pra frente, só Deus sabe, né? E aí, se vocês querem escutar mais algum tipo de assunto, Isso. depoimento, alguma coisa diferente, vai lá, manda a dica pra gente no Deixa uma direct e sugestão, tudo. né, de Vai mandando as tema. mensagens que a gente tá aqui pra Isso. justamente correr atrás de mais informações, mais conteúdos aí pra vocês. É isso. Fechou. Obrigada, galera. Até a próxima. Valeu.